Dia Internacional da Mulher. Eu trouxe uma biografia hoje, uma história de vida de uma pessoa que teve assim, um grande significado na doutrina espírita. Chama-se Egorina Cunha. Alguém conhece? Ela é de Sacramento, Uberaba, aquela área de lá, não? Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história dessa mulher, que foi assim, uma história de vida, de superação, de aprendizado para todos nós, tá bom? Egorina Cunha, ela nasceu no dia 16 de abril de 1923, na cidade de Sacramento, lá em Minas Gerais, tá? E ela faleceu no dia 11 de agosto de 2013, com 90 anos. Uma vida inteira em que ela se dedicou à caridade, à superação das suas limitações. Vou contar um pouquinho dessa história dela e por que ela ficou conhecida no movimento espírita. A Egorina Cunha, quando ela tinha os pais, né, que era o seu Ataliba e a dona Eunice, que era conhecida como Dona Sinhazinha. A Dona Sinhazinha, ela era irmã de Eurípides Barçanufo. Então, Egorina era sobrinha do grande educador Eurípides Barçanufo, fundador do Colégio Allan Kardec, também lá em Minas Gerais. Então, uma escola renovada, uma pedagogia completamente diferenciada daquelas que a gente tem hoje. Uma escola espiritual, espírita, vamos dizer assim, né? Dentro dos moldes espirituais. Alguém já foi para Minas, naquela área de Uberaba, Sacramento, conheceu esse colégio Allan Kardec. É um colégio lindo, maravilhoso. Você tem vontade de ficar lá, porque não parece um colégio, né? Bom, então, ela era sobrinha de Eurípides Barçanufo. Quando a Egorina nasceu, ela nasceu uma criança dentro da normalidade, não tinha nada que a diferenciasse de nenhuma criança. Quando ela tinha mais ou menos um ano e um mês, ela teve uma febre muito intensa. E a mãe passou a buscar os recursos daquela época, 1924, né, os recursos que tinha naquela época para resolver, né? Usava-se muito chás, ervas, uma série de coisas. Mas procurou atendimento médico para saber o que estava acontecendo com a filha, né, a Egorina. E a febre baixou, daqui a pouco a febre voltava de novo, e ela começou a ter um atrofiamento na perna direita. A perninha começou a encolher e ela foi perdendo o equilíbrio. Então ela não conseguia se sustentar. A mãe voltou a levar aos médicos, e aí, dentro do que a medicina sabia naquela época, ela foi diagnosticada com paralisia infantil ou poliomielite. Tá? A poliomielite, na época de 1924, não tinha a famosa gotinha, né? Que só veio a partir de 1960, Robert Sabin, né? No Brasil. E em 1955, nos Estados Unidos, começou a injetá-lo. Então veio primeiro de lá, mas a gotinha mágica veio para cá. Em 1960, então não tinha recurso para o tratamento da paralisia infantil. Então o que aconteceu com a Egorina? Ela passou toda a infância dela passando por muitos tratamentos difíceis, cirurgias, porque com atrofiamento deu problema na coluna, a coluna ficou torta, então fez vários procedimentos cirúrgicos, a perna encolhia cada vez mais, tentava ajeitar, não conseguia. Então foi um período de muita luta, de muito sofrimento, e também fazia parte de um resgate de sua mãe, de um passado que ela precisava ainda se ajustar com a filha ali, com aquela situação. E quando a Egorina foi crescendo, né, todo esse tratamento, toda essa dificuldade, os médicos não deram nenhuma chance dela poder vir a andar, mas ela não desistia, nem os pais.
Aí um dia eles estavam voltando do culto das 9, que é um culto que existe até hoje em Sacramento, tá? No Recanto da Prece. Era chamado culto das 9 da manhã. Então eles voltavam do culto das 9 e tinham recebido uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes. E nessa mensagem ele prescrevia alguns exercícios que ela precisava fazer e exercícios mentais. Só que ela era uma adolescente, era nova, né, jovem ainda, com as limitações todas, não conseguia se firmar, mas eles tinham muita fé, então foram auxiliando a Egolina a fazer esses exercícios. Então ela começou a fazer banhos quentes, tomar banho de sol, fazer exercícios dentro dos objetos que eles tinham, cadeira, com bola, que podia cama, para ela poder fazer esses movimentos de fisioterapia. E os exercícios mentais, que ela teria que estar projetando na sua mente, ela andando. Os exercícios que o Dr. Bezerra de Menezes indicou para ela. Só que era uma dificuldade, porque ela não anda. Como que ela ia imaginar? Como é andar se você nunca andou? Então a orientação veio de novo para que ela acompanhasse os passos da irmã. Então ela começou a observar a irmã, com um pé, dobrava o joelho, dobrava o calcanhar. Ela foi memorizando mentalmente os passos da irmã. Então todos os dias, pela manhã e à noite, ela projetava na sua mente ela andando. Então ela foi fazendo isso durante muito tempo, muito tempo. O pai comprou uma máquina de costura daquela de pedal para ela fazer exercício. Antigamente as nossas mães não iam para academia, né? Elas tinham as máquinas de costura de pedal, então elas pedalavam bastante, né? Então não precisava nem andar de bicicleta, né? Elas enceravam o chão, né? Não usava desenceradeira. Então elas faziam bastante academia em casa, né? E a mãe começou a ensinar a filha, com 14 anos, a costurar e fazer enxovaizinhos de bebê. Trabalho que existiu e continua existindo na casa espírita onde ela frequentava, tá? E aí ela começou a fazer esses exercícios mentais. Ela tinha mais ou menos uns 20 anos, ela sentiu que aquela perna começou a dar movimentos, ela começou a sentir alguma coisa na perna, tipo um aquecimento, uma coisa diferente. Então ela percebeu que naquele momento aquela perna não estava mais tão desvinculada do seu corpo físico. E ela prosseguia nos exercícios até que chegou um dia que ela sozinha, ela se levantava, porque as pessoas trabalhavam, a mãe também trabalhava, ela ia fazendo, se segurando de acordo com as possibilidades que ela tinha na sua casa. Ela conseguiu ficar de pé e se firmar na perna que estava paralisada. E começou a dar os primeiros passos, e de lá para cá não parou mais, tá? Continuou fazendo os exercícios mentais. E aí ela passou dentro da sua casa a atender crianças de 0 a 14 anos que tinham problema de paralisia, e ela ensinava os tratamentos que o Dr. Bezerra de Menezes tinha ministrado para elas. Os tratamentos físicos, os tratamentos médicos, que a medicina material tinha dado, mais os exercícios espirituais e mentais que tinham sido passados para ela. E ela foi atendendo essas crianças. Depois ela passou para o quartinho onde morava Euripides Barçanufo e passou a atender lá também. Então ela foi trabalhando aquela experiência que ela viveu.
E ela confeccionava botinhas ortopédicas para as crianças poderem usar. E aprendeu o braille para ensinar também crianças que tinham problemas e limitações visuais. Ela relata tudo isso, né, que é a história de vida dela, no livro A Força da Mente. Então lá ela fala, conta todos os procedimentos, todos os exercícios, tudo que foi ensinado para ela poder se recuperar e voltar a andar. E o que ela diz nesse livro, tá? Sem a ação do espírito, o corpo não se movimenta. Então o que ela entendeu? Se a perna dela estava paralisada, é porque não estava recebendo o comando do espírito. Porque o espírito dá o comando via pensamento para o cérebro. O cérebro é o órgão responsável pelo corpo físico. Então, aquela informação vem do cérebro, o cérebro transmite essa informação que vem do espírito através das redes nervosas, os plexos. E isso vai para as partes do nosso corpo. Sem a ação e a força desse espírito, do espírito, ele não conseguia atuar com energia no pensamento para que ele pudesse ir essa força energética para as ramificações do corpo físico e ela voltar a andar. Então ela ficava parada, o corpo não se movimenta. Quando a gente morre, o espírito se liberta. Como ele não dá mais vida ao corpo, o corpo está inerte. Então era isso que ela começou a pensar e a raciocinar. Foi as instruções do Dr. Bezerra de Menezes, que o pensamento é a força criadora. Então ela tinha que usar essa força criadora para poder atuar no seu próprio corpo físico. Tá? Mas tem gente que não consegue fazer isso. Tem gente que vai ter que passar aquela experiência, a reencarnação toda. Tem. Mas ela deu um passo à frente. Ela ficou com dificuldades, teve limitações, teve, mas ela se superou. Foram anos de exercícios, anos de tratamento, anos praticando os exercícios mentais, até que ela conseguiu os resultados satisfatórios. E ela não parou. E o interessante é que ela compartilhou, ela tinha necessidade de compartilhar com as outras pessoas. Ajudar as outras pessoas também a se curarem dentro do problema que ela tinha vivenciado. Tá? Bom. A Elenborina, ela tinha um sonho. O sonho dela era construir um hospital para atender essas crianças. Aí, como ela tinha uma mediunidade de desdobramento, ela não sabia disso. Certa vez, durante o sono, ela vai para uma colônia espiritual e ela vê a planta do projeto do hospital que seria materializado na Terra. E ela não desiste desse sonho. Em 1999, quando ela já estava por volta de 70 anos, mais ou menos, ela teve essa visualização e concretizou esse hospital no dia 29 de agosto de 1999, o Hospital Dr. Bezerra de Menezes, que é a data de nascimento do próprio Dr. Bezerra de Menezes. Ela constrói esse hospital para atender essas crianças que tinham problemas como a paralisia infantil. E aí já era numa fase em que já tinha as gotinhas, né? A gotinha salvadora aí para nós. Então ela ficou nesse projeto para ajudar mesmo as pessoas, tá? Ela relata isso nesse livro e ela tem mais 2 livros que também foram escritos por ela, tá? Então ela constrói esse hospital, já passou por vários problemas financeiros, não sei se ele funciona até hoje, tá? Não tive oportunidade quando eu fui lá de ver a existência do hospital ainda, mas ela idealizou esse projeto e ela concretizou esse projeto.
astrologia, tá? Bom, a Eborina tinha uma característica muito interessante. Essa mediunidade dela era uma mediunidade muito forte, uma mediunidade de desdobramento. Então, quando eles iam no culto das 9, esse culto existe até hoje, na cidade de Sacramento, no sítio Santa Maria, chamado Recanto da Prece. Quem faz essas viagens para Uberaba, para Sacramento, geralmente vai nesse grupo, que é o culto das 9, é o Evangelho às 9 horas. Então, muitas caravanas vão para lá e existe esse culto desde 1904, que foi criado por Eurípides Barçanufo. Com o falecimento de Eurípides Barçanufo, a sua mãe, a avó Meca, passou a administrar esse culto. Com a morte da avó Meca, quem assumiu foi a mãe de Eborina, Dona Sinhazinha. Com o falecimento da mãe, a Eborina, com 36 anos, assume o culto das 9 no Recanto da Prece, lá em Sacramento. E aí ela recebe as pessoas, ela conversa, ela tem sempre uma palavra amiga, ela ficou muito conhecida na área pelos benefícios que ela prestou à comunidade, né? Através do seu exemplo, da sua dor, das suas limitações, da sua dificuldade, ela foi vencendo essas dificuldades e ela compartilhou essas dificuldades com os outros que tinham os mesmos problemas que ela e foi trabalhando, ajudando os outros, né? Isso é interessante, isso é enriquecedor para o próprio espírito dela, né? E aí, por que ela foi muito também conhecida? Esse é o Recanto da Prece, do sítio Santa Maria de Sacramento. É um lugar lindo, é um sítio mesmo, né? Maravilhoso, bem cheio de árvores. É um lugar assim que você fica assim, você já sente a energia quando você entra, né? Que é completamente diferente. Esse é o culto das 9, as pessoas ficam lá, é um centro espírita. E o Recanto da Prece, as pessoas que vêm, as caravanas que vêm, as pessoas da comunidade lá, já tem o hábito das 9 horas da manhã, todos os dias, tem o culto das 9, tá? E o mais interessante é que ela, também num sono em desdobramento, ela foi levada a uma colônia espiritual, acompanhada e orientada pelo espírito Lúcius. E nessa visita, nessa colônia espiritual, ela viu uma cidade espiritual. E quando ela retornou, a lembrança foi tão forte que ela desenhou o que ela tinha visto e guardou com ela esses desenhos e não contou para ninguém. 3 anos depois, ela já estava por volta de 56 anos, mais ou menos. 3 anos depois, ela volta a fazer essa mesma viagem com o espírito Lúcius, vai conhecer a mesma colônia, só que agora com mais detalhes. Ela volta para o corpo físico e desenha tudo que ela tinha em mente, que ela tinha visto. Foi um sonho lúcido. Ela desenha tudo aquilo, junta com aquele outro que ela tinha e começa a mostrar para algumas pessoas conhecidas. Aí essas pessoas conhecidas, inclusive um parente seu, um primo, ele se interessou e resolveu conversar com o Chico Xavier. E ao conversar com o Chico Xavier pediu que levassem os desenhos para ele. E quando levaram os desenhos para ele, ele identificou que era a planta da cidade Nosso Rio. Então, o que nós temos hoje de conhecimento da estrutura, do desenho da planta baixa de nosso lar, foi feito por Eborina numa viagem astral durante o seu sonho. E o Chico confirmou
6 pontas. Cada ponta da estrela é um dos ministérios do nosso lar. A governadoria, o centro, é a administração da colônia Nosso Lar, que administra toda a colônia. E ela desenhou essa planta e o Chico confirmou que era a cidade Nosso Lar. Confirmou com Emmanuel, com André Luiz, com a equipe espiritual que, vamos dizer assim, assinou embaixo, vamos dizer, é a planta piloto baixa da colônia Nosso Lar, que auxiliou na inspiração do filme Nosso Lar. Essa planta, toda a planta de Nosso Lar está relatada nesse livro, Cidade no Além. É um livro fininho e ele tem um mapa mesmo. Está dobradinho dentro do livro, tem vários mapas da cidade do Nosso Lar. Se você for na internet e colocar Nosso Lar, vai aparecer essas imagens, tá? Está tudo nesse livro pelos espíritos André Luiz e Lúcius e o Chico e Egorina, porque ela precisou do aval do Chico, porque ele que recebeu a mensagem, né, toda a estruturação da colônia Nosso Lar. Isso ela ficou muito conhecida, tá? Então, ó, mais plantas que ela desenhou. Era uma boa desenhista, né? A planta abaixo, ó, fez um esboço, que é a governadoria, a estrutura magnética que envolve toda a colônia em volta. Lá é o Ministério da União Divina, onde eles fazem as iniciações. Então, os espíritos dali vão para colônias mais superiores, né? Então, onde tem os estudos, os aprimoramentos mentais, os exercícios mentais, tudo que precisam fazer para subir degraus mais evoluídos, tá? Então, ela recebeu essa planta. Esse outro livro também, Imagens do Além. Ali tem a colônia espiritual de Nosso Lar e a colônia espiritual de Eurípides Barçanufo também, tá? Esse outro livro, Imagens do Além. Então mostra a colônia, mostra onde ela fica. Ela está muito próxima da crosta terrestre, ainda na região do umbral da crosta terrestre, mas um pouquinho mais afastado. Vamos dizer assim, uma quinta, sexta dimensão circular de nós, uma quinta ou sexta camada, mais ou menos. Então está muito próximo daqui, tá bom? Então tudo está desenhado nesse livro, Cidade no Além, tá? Bom, o que a gente vai tirar do livro? Tem algumas informações importantes que ela fala, além dos exercícios que ela fez. Ela diz assim: o espírito é a fonte criadora. Não é o cérebro que cria, é o espírito. O espírito que é a fonte criadora. Estimula o cérebro através do pensamento. Então, são as ondas mentais. A gente fisicamente recebe através dos sentidos. Qualquer informação, isso vai sendo registrado no nosso cérebro. Isso é tudo muito rápido. O cérebro emana isso através do pensamento, das ondas mentais. Vai ao encontro lá da sua memória espiritual. E você recebe a informação de lá e reage aqui conforme os seus arquivos mentais que a gente tem. E lá tem as experiências, as crenças, os padrões, tudo que a gente já construiu está registrado. Por isso que a mesma sensação que você recebe do físico não tem a mesma resposta para todas as pessoas, porque depende de todos esses registros, tá? Aí o cérebro, que é o gerente da máquina humana, recebe as mensagens do espírito via pensamento.
que diz: transmite as ordens a todas as partes orgânicas. Então, a força do teu pensamento, ela vai criar a nossa realidade. Então, eu posso mudar a minha realidade quando eu mudar o meu pensamento. O meu pensamento, ele vai de encontro a outros pensamentos que pensam como o meu. Seja bom ou seja ruim. Então eu atraio o bem ou o mal, conforme o padrão mental e energético que eu vivo. Então ela precisava manter um padrão vibratório elevado, e ela entendeu que a partir do momento que o espírito, ele não era a primeira reencarnação dela, existia uma memória já arquivada, porque ela já andou em outras reencarnações. Então está lá nos registros. Quando volta e reencarna, você começa a andar de novo, começa a caminhar, comer. Por quê? Porque o seu espírito passa por uma espécie de uma perda de consciência. Com a evolução e a movimentação do seu corpo, você vai voltando a trazer essas informações que estão arquivadas para o seu consciente. Então ela foi buscar lá atrás, nos arquivos mentais dela, as informações pretéritas que ela andava, mesmo olhando para a irmã, porque esse registro já existia dentro dela. Deu para entender, gente? Então, a matéria submetida ao espírito comanda todos os movimentos do corpo, por intermédio da vontade e da irradiação cerebral, através dos canais nervosos. Então, a gente tem, como físico, tem a rede nervosa, o sistema nervoso, as redes nervosas são chamados dos plexos, das ramificações. Qualquer coisa a gente está sentindo no corpo, são reflexos. Temos os chakras, que ficam no nosso corpo mais sutil, no duplo etéreo, que é o próximo depois do corpo físico, que é o centro de energia. Então a gente vai recebendo essas informações, a gente melhora o padrão mental, a gente emana essa vibração naquilo que você quer, naquilo que você deseja, naquilo que você quer construir, desde que não prejudique ninguém. E você vai criando isso numa tela mental. Foi o que ela foi fazendo todos os dias nos seus exercícios mentais. Ela não se via como uma pessoa doente, ela não se via como uma pessoa com dificuldade, com limitações, ela não se via desse jeito. Ela se via uma pessoa que tinha força de vontade, perseverança, determinação, fé, de vencer a sua limitação e trabalhar pelo progresso dos outros. Então essa é o grande chave dela. E foi o que ela fez a existência inteirinha e viveu até os 90 anos. Uma vida de dedicação. Você olha para o Chico Xavier, cheio de limitações, de dificuldades físicas, viveu até os 92 anos. Por quê? Porque está ligado com a espiritualidade, está ligado com o propósito, está trabalhando, está atuando bem. A espiritualidade está ali. Está te dando força, está te sustentando, está te auxiliando. Se a gente acomoda, é difícil. Se a gente fica só falando dos meus problemas, das minhas dificuldades, das minhas limitações, eu não abro isso. Então, as dificuldades, os problemas, as limitações, elas vão fazendo parte do meu dia, da minha vida. E aí eu não posso ficar reclamando mais, porque eu já criei o meu estado mental.
E ela diz assim: esforços criadores e poderosos da vontade do Espírito. Por quê? A vontade, já expliquei aqui, que a vontade é a grande força da mente, é a gerente da mente. Então, a minha vontade é a propulsora, é uma grande potência da alma, é ela que te impulsiona a ação. Porque ela podia ter visto os exercícios, pensado neles, ter o sentimento de se melhorar, mas ficar esperando que caísse do céu mais alguma coisa que melhorasse a vida dela. Não, ela precisou da força da vontade, da ação, para fazer o que precisava ser feito. Por isso o Evangelho diz: ajuda-te que o céu te ajudará. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, pela vontade do Espírito, por intermédio do cérebro, que é a expressão do corpo físico do Espírito, tenta reabilitar o sistema para assumir novamente a parte lesada. Então, o que é preciso ser feito? Educar a vontade. Termos consciência daquilo que a gente quer. Porque hora a gente quer uma coisa, daqui a pouco eu não quero mais aquilo, aí depois eu quero de novo, aí tenho aquilo que eu quero, mas não é isso que eu queria outra coisa. Então a gente precisa aprender a educar as vontades. Tá? E ela deixa uma mensagem no livro também, que é essa daí: todos seremos felizes um dia. Isso é um determinismo divino. Tá? Desde que trabalhemos buscando a regeneração de nossa alma. Através do quê? Da pedagogia do amor. Então aí vem Jesus dizendo: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Qual é a maior lei do universo? Amor. Todos nós viemos para cá para amar. Amar a si mesmo, amar a natureza, amar o outro, amar as dificuldades, amar as facilidades. O amor é a chave, a senha da felicidade verdadeira. Então, foi a chave que ela usou. Com todas as limitações, todos os problemas, ela trabalhou a força da mente, ensinou os outros a trabalharem a força e o poder da sua mente. Você pode fazer tudo o que eu faço e muito mais, disse Jesus. Então hoje nós estamos no estágio evolutivo planetário, que enquanto a gente ficar falando do que é negativo, do que é ruim, quando a gente vai multiplicando informações ruins e negativas, mais nós intensificamos a atmosfera planetária dessa vibração pesada. E a nossa vida também fica envolvida nessa vibração pesada. Depois quer perguntar: mas por que acontece tanta coisa ruim? Qual é o padrão vibratório mental que você está vibrando todos os dias? Para onde você está apontando a sua lanterninha da sua vida? Em que direção a gente está apontando para ver, para ouvir, para falar, para observar? Então é aí que é o nosso foco, e é daí que vem o resultado ao contrário. Foi, voltou. É o que a gente mandou. Então, ela fez isso. Ela mudou a direção da vida dela. Não deve ter sido uma vida fácil. Tá? Mas eu tenho um primo que foi lá e ele disse que lá nesse local tem uma árvore que parece um formato de um triângulo. E ela disse para ele que ali é um portal para a cidade nossa, dentro da vida do grupo.
mas são poucos que conseguem localizar esse portal. Então você veja que é uma espiritualidade muito grande. Mas ela podia ter reencarnado e ficado reclamando da vida. Ah, vim com problema, não dá para fazer nada, vou ter que ficar dependendo de todo mundo. E vai reclamando, e vai reclamando. Não. Ela virou a vida dela. Ela deu um grande passo evolutivo na vida dela. Né? E para a gente também. Tinha uma tarefa, tinha uma missão, e que a dificuldade não a limitou dessa missão. Pelo contrário, fez ela crescer muito mais. Né? Então, a gente que possa aprender com essa mulher, né? Que teve uma história de vida que se superou, acreditando na força poderosa do seu Espírito. Tá bom, gente? Que a paz de Jesus esteja com todos. Mais uma vez, muito obrigada pela paciência desse cara. Sim. YouTube. Se alguém puder entrar no meu YouTube, Margarete Magalhães, IFE